Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E os nossos objetivos são preparar os alunos para a resolução da aula 12 do bloco 3 do projeto Avalia. Entender a habilidade de estabelecer relações lógicos-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios e etc. Resolver questões em conjunto e propor questões como desafio para fixar o conhecimento. Vamos lá? Entendendo a habilidade. Nós vamos ver agora algumas frases cujo algumas palavras estarão destacadas, ok? Essas palavras nós vamos pensar e entender quais são as ideias que elas querem nos trazer dentro de cada uma dessas frases. Aqui a gente tem um menino correndo. Aparentemente ele está correndo com pressa, correndo desesperado. E aí a gente vai ver algumas frases relacionadas a essa cena. Vamos lá? O menino correu rapidamente. Nós teremos destacada a palavra rapidamente, tá? Vejam só que rapidamente é a forma como o menino correu. É o modo como ele correu. Então, rapidamente nos dá uma ideia da forma, do modo como ele corre, ok? Então, é isso que eu quero que vocês entendam hoje, certo? Talvez o menino esteja atrasado. A palavra que será destacada aqui é a palavra talvez. Talvez nos dá uma ideia de que eu estou tendo certeza disso que eu estou dizendo. Eu estou falando com firmeza que ele vai chegar atrasado. Eu tenho como provar isso? Não. Então, a palavra talvez aqui, ela tem um sentido de dúvida. Ela nos dá uma ideia de dúvida. Aqui é a terceira frase. Certamente o menino chegará à tarde. Nós temos a palavra certamente e temos a palavra tarde. Certamente, ao contrário de talvez, certamente nos dá certeza, nos mostra firmeza. Então, eu estou trazendo aqui uma ideia de afirmação. Certamente, com certeza, ele vai chegar tarde, ok? E a palavra tarde nos dá uma ideia de quê? De tempo, cedo, tarde, logo, depois. Essas palavras nos dão uma ideia de tempo. Ele está correndo para lá. Olha a palavra que está destacada, a palavra lá. E a palavra lá nos dá uma ideia de quê, gente? De lugar, ok? Nos dá uma ideia de lugar. Então, a gente tem aqui, o menino correu rapidamente. Rapidamente nos dá uma ideia de modo. Talvez o menino esteja atrasado. Talvez nos dá uma ideia de dúvida. Certamente o menino chegará tarde. Certamente nos dá uma ideia de afirmação, tá? E tarde nos dá uma ideia de tempo. Ele está correndo para lá. A palavra lá nos dá uma ideia de lugar. Tá certo? Olha que interessante. Essas palavras, elas são advérbios, tá? Os advérbios podem ser de modo, de dúvida, afirmação, negação, tempo, lugar e intensidade, ok? Essas palavrinhas vocês precisam aprender, vocês precisam decorar, certo? E a ideia que cada uma delas nos traz. Vamos aqui para mais algumas frases. Aqui a gente tem duas crianças brincando de guerra de travesseiro. Possivelmente elas estão aí num quarto, se preparando para dormir, tá? Aí aqui a gente tem
Fui até a casa da minha melhor amiga. Qual é a palavra que vai estar destacada aqui? Fui até a casa da minha melhor amiga. Nós temos uma expressão destacada. Até a casa. Vejam só que anteriormente a gente viu advérbios. Aqui nós não estamos vendo o advérbio. A gente está vendo algumas expressões, tá certo? Que também podem nos remeter a algumas ideias. Aqui nessa expressão, fui até a casa da minha melhor amiga. Até a casa, nós temos uma ideia de lugar, ok? Nós ficamos acordadas durante a noite. Vejam aqui o que é que está destacado, durante a noite. Essa expressão nos dá uma ideia de quê? De tempo. Então, pode aparecer nessa habilidade perguntando a ideia de advérbios, perguntando a ideia de uma expressão, e aí você vai ter que dizer a que ideia está se referindo dentro de uma frase. Próximo. Aqui nós temos a imagem de uma criança doente, um menino doente. Vamos ver as frases. O menino ia brincar, mas acordou doente. O menino está com febre e com dor no corpo. Ele não foi à escola porque está doente. Se o menino não ficar quieto, vai piorar. Vejam só que na primeira frase nós temos a palavra mas destacada. Que ideia essa palavra nos traz? Ela nos traz uma ideia, talvez uma ideia contrária, tá? Uma ideia de contrariedade. A palavra destacada na segunda frase. O menino está com febre e com dor no corpo. Vejam só que esse i, ele funciona como um acréscimo. Eu estou acrescentando mais um sintoma. O menino está com febre e também está com dor no corpo. Tá bom? Então, ela funciona aí como acréscimo. Ele não foi à escola porque está doente. Esse porquê funciona, nos dá uma ideia de explicação. O motivo dele não ter ido à escola. O porquê dele não ter ido à escola, tá? E por último, a palavra se. Se o menino não ficar quieto, vai piorar. Se ele ficar quieto, ele vai melhorar. Eu estou apresentando aqui uma condição. Ele só fica bom se ele ficar quieto. Eu estou dando uma condição. Se ele fizer isso, vai acontecer isso. Tá bom? Então, as ideias que essas palavras destacadas nessas frases nos traz. Primeiro, mas, oposição, contrariedade. Vejam que o menino ia brincar, positivo, mas acordou doente, negativo. Eu estou contradizendo, eu estou dando o oposto da primeira expressão, tá certo? Então, o mas, porém, todavia, entretanto, todas essas palavras nos dão ideia aí de oposição, de contrariedade. O i nos dá uma ideia de acréscimo, de adição, tá certo? Eu estou acrescentando, eu estou adicionando algo, eu estou somando algo, ok? O porquê nos dá uma ideia de explicação. E o se nos dá uma ideia de condição, tá? Condicional, estou condicionando uma ação à outra, ok? Essas palavrinhas que estão destacadas nessa parte da aula, nós chamamos elas de conjunções, tá? As conjunções são palavras que servem para ligar uma expressão à outra. Existem muito mais conjunções do que essas que estão marcadas. Hoje nós só vamos ver essas porque são aquelas palavrinhas que mais caem em avaliações, em atividades. E aí é importante que vocês
conheçam essas e entendam a ideia que cada uma delas nos traz, ok? Vamos agora para a resolução guiada de questões. Nós temos aqui um texto chamado Del do Coco. Vamos ler juntos. Hoje damos início a uma sessão no Pernambuco Cultural. Aqui, todos os meses, trataremos um bate-papo com um artista pernambucano. Nessa estreia, a entrevistada será a cantora Del do Coco, que foi uma das atrações do Festival da Consciência Negra, que aconteceu no último final de semana em Olinda e contou com a cobertura total do site. Pecute. Como começou sua carreira, Del do Coco? A história do coco na minha vida começou na infância. Conheci a música do coco através dos meus pais. Meu pai era sanfoneiro e trabalhava na roça junto com a minha mãe, que sempre cantarolava as músicas. E foi assim, conhecendo e aprendendo na infância com os meus pais. Passaram os anos e não tive a oportunidade de mostrar a cultura que aprendi no berço. Fui crescendo, amadureci e entrei na terceira idade. Foi então que numa festinha da terceira idade, um capoeirista me viu cantando e gostou do meu trabalho. Falei que cantava porque amava cantar e fazia minhas próprias músicas. O capoeirista ficou impressionado e pegou todos os meus dados. E assim foi gravado o primeiro CD com o título Casa Tapera. Logo depois, ele não pôde dar continuidade ao trabalho. Foi quando conheci a nova produtora e lançamos nosso segundo CD com o título Casa de Sapê. E estamos aí na estrada dando continuidade ao nosso trabalho. Vamos ao item. Nesse texto, no trecho, hoje damos início a uma sessão. A palavra destacada indica causa, lugar, modo ou tempo. Vejam só que nós temos aí, logo no início do texto, a frase que o item está trazendo, ok? Hoje damos início a uma nova sessão no Pernambuco Cultural. Qual é a palavra que a gente vai trabalhar nessa questão? É a palavra hoje. Aqui nós temos um advérbio. Lembrando que a palavra hoje, amanhã, ontem, cedo, tarde, são advérbios de quê? Isso mesmo, gente, de tempo. Então, a palavra hoje nos dá a ideia de tempo, nos remete a tempo, ok? Então, a nossa alternativa correta seria a letra D de tempo, ok? Muito simples, muito fácil. Vocês vão assimilar rapidamente essas questões e vocês vão conseguir compreender e acertar todas as questões, ok? Vamos à próxima. O galo de briga e a águia. Dois galos estavam disputando em feroz luta o direito de comandar o galinheiro de uma chácara. Por fim, um pôs o outro para correr. O galo derrotado afastou-se e foi se recolher num lugar sossegado. O vencedor, voando até o alto de um muro, bateu asas e exultantes, cantou com toda a sua força. Uma águia, que pairava ali perto, lançou-se sobre ele como um bote certeiro, levou-o preso em suas poderosas garras. O galo derrotado saiu do seu canto e daí em diante reinou absoluto, livre de disputa. A questão que a gente tem aqui, o trecho que contém uma ideia de modo é, vejam só, esse item, ele está trazendo trechos do texto e existem trechos destacados dentro do trecho, ok? Você vai observar os trechos que estão destacados em cada alternativa para saber qual aquela que nos dá a ideia de modo,
de forma, de maneira, tá? Vamos lá. Letra A. Até o alto, voando até o alto de um muro. Gente, até o alto de um muro, tá? Nos dá uma ideia de lugar, ok? Nos dá uma ideia de lugar. O alto de um muro, lá no muro, é uma ideia de lugar. Exultante cantou com toda a sua força. Aí nós temos a letra B, que nós vamos voltar daqui a pouco para ela. A letra C, o galo derrotado saiu do seu canto. Nós temos também uma ideia de lugar. E a letra D tá muito fácil, porque já tá dizendo aí a palavra lugar. Foi se recolher num lugar sossegado, tá bom? Então, nós temos outra ideia de lugar. E aí, nós temos a letra B. Exultante cantou com toda a sua força. Vejam só, como foi a forma que ele cantou, a maneira que ele cantou. Quando eu digo com toda a sua força, eu respondo essa minha pergunta. A forma, a maneira como ele cantou foi usando toda a força dele. Então, a gente tem aí uma ideia de modo. Então, a nossa alternativa será a letra B, ok? E o resumo da nossa videoaula. As palavras rapidamente, calmamente, apressadamente, mal, bem, indicam modo, ok? As palavras aqui, ali, lá, cá, atrás, indicam lugar. As palavras sim, certamente, com certeza, indicam a afirmação. As palavras não, absolutamente, de modo algum, de jeito nenhum, indicam negação, ok? As palavras hoje, amanhã, ontem, cedo, tarde, indicam tempo. As palavras pouco, muito, mais, menos, indicam intensidade. E as palavras talvez, provavelmente, porventura, possivelmente, indicam dúvida. A palavra se indica condição. A palavra mas, oposição, contrariedade. A palavra i indica acréscimo, adição. A palavra porque indica explicação, ok? E aí, para a gente finalizar, nós temos o fixando mais. O fixando mais vem trazendo algumas questõezinhas sobre isso que a gente estudou. Aqui, nessa questão, vem pedindo a ideia de lugar. Nessa outra questão, a ideia de tempo, tá certo? E para finalizar, aqui nós temos a palavra lá, pedindo para que você diga qual é a ideia que ela nos traz, ok? Boa sorte e até a próxima!